Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Estamos começando mais um episódio desse programa em que novela é arte, memória e debate. Hoje a gente volta com um formato que eu sei que vocês adoram, as novelas flopadas que a gente ama. Sabe aquelas histórias que não bombaram na audiência, que foram alvo de críticas, mas por algum motivo elas conquistaram o nosso coração, né? Pois é, isso é prova de que sucesso nem sempre é sinônimo de impacto, né, minha gente? E para essa conversa eu tenho uma convidada muitíssimo especial. Hoje eu recebo a Juliana Palumbo, que é escritora, redatora, roteirista, também criadora de conteúdo digital sobre novelas, a famosa influencer de novelas, não é mesmo? Bem-vinda, Gil. A gente já tá íntima aqui, gente. Muito obrigada por ter topado vir conversar comigo e trazer aqui suas novelas flopadas que você ama. Eu que agradeço, Sam. Adorei o convite. Adoro falar de novela flopada. Porque a gente traz um pouco de justiça, né? São novelas justiçadas. É isso. E todo mundo tem, gente. Não adianta. Todo mundo tem aquela novelinha que, ai, ninguém viu, flopou, mas eu amo. Eu falo muito aqui, Gil, que novela é memória afetiva, né? A gente tem, assim, momentos que ficaram, toda criança noveleira, que você liga aquela novela à fase que você viveu, e isso fica muito grudado. Pra mim é o que explica o grande fandom de Kubanacan. Sim. Pô, é um clássico. Né? Eu acho que toda uma geração ficou ali, mas, enfim, essa aderência não tive. Tudo. Mas eu não sei vocês, gente aí de casa, do público, mas eu tô sabendo da novidade que a Gil tá lançando aí um primeiro livro, já tá em pré-venda. Né, a gente tá gravando com um pouquinho de antecedência, mas quando esse episódio estiver ao ar, ele já tá em pré-venda. Eu já vou garantir o meu, tá, meu amor? E pelo título, quando eu bati o olho, eu falei, isso aí já sei que tem alguma coisa a ver com novela. Chama Sua Vida Me Pertence, né, Gil? Conta um pouquinho pra gente. Sim, Sua Vida Me Pertence é o título da primeira novela feita no Brasil, né? E quando eu escrevi o livro 10 anos atrás, ele tinha um outro título e tal. E aí eu só consegui o contrato com a editora uns 10 anos depois de ter escrito a primeira versão. Então é um livro que eu tô há muito tempo trabalhando. A saga da escritora brasileira. Exato. Ai, gente, trabalhar com escrita, com audiovisual, a gente trabalha tanto em coisas invisíveis que ninguém fica sabendo, mas finalmente vão saber desse livro. Então, a gente chegou nesse título depois conversando com a editora, porque eu acho que é um título que chama muita atenção e que tem muito a ver com a história também. O livro conta a história de uma adolescente que é muito fã de uma atriz de novela, e ela conhece essa atriz de novela através de um programa de TV. As duas vão se aproximando ali e elas têm essa relação bem conturbada, tóxica, meio manipuladora para um lado para o outro, e vai escalonando a ponto dessa adolescente cometer um crime bem grave, assim. Babado, gente. Já quero ler, tô ansiosa. No final a gente vai falar mais, podemos falar mais, mas só para dar um gostinho para as pessoas saberem que tem esse babado. E eu adoro, gente, romance, ficção, literatura. Eu sou cadelinha. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nesse programa. Temos uma pergunta de apresentação em todos os episódios e ela vai variando de acordo com os episódios. A de hoje é: se você fosse uma personagem de uma novela flopada, Gil, qual seria e por quê? Uma personagem, assim, que existiu de fato? Ou uma personagem, tipo, eu seria a protagonista? Não, uma personagem de uma novela, uma das novelas flopadas, pra gente, através dessa personagem, entender um pouco mais. Aí quem te segue, que se Deus quiser tá aqui assistindo, já deve saber. Mas pra quem não te conhece, qual personagem te representa, assim, de uma novela flop? Eu pensei muito nisso, porque tem Geração Brasil, que é uma das novelas que eu trouxe aqui pra falar. E nessa novela, que, sei lá, quase ninguém assistiu, gira em torno do Jonas Marra, que é o Murilo Benício, Sim. que é um gênio da computação, e a esposa dele, que é a Pamela Parker, que é uma atriz americana. E tem que é a Cláudia Abreu, maravilhosa. É a Cláudia Abreu, que é minha atriz favorita do coração, assim. Tem um personagem que é fã da Pamela Parker, que é o Ernesto. É verdade. Eu me vejo 100% nesse personagem, porque é a Cláudia Abreu fazendo, e eu sou muito fã dela. Então, ele, tipo, toda vez que vê ela, ele fica bobo perto dela. E eu acho muito fofo. Na novela vai escalonando, eles vão se tornando um casal, né? Eles acabam Sim. a novela. Torci muito por esse casal, inclusive.
É Mas eu fofo. vejo no Ernesto, porque ele é todo deslumbradinho, assim, perto dela, e parece uma criança. E eu acho que eu sou um pouco assim perto dela também. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Eu, pela terceira vez, vou responder essa pergunta, porque já sabe quem eu sou, mas eu adoro. E pensando nisso, hoje eu fiz a mesma coisa que você. Eu tava pensando justamente nas personagens das novelas que eu vou trazer. E aí, eu tô numa fase, gente, muito tem a ver com a Chandelle Braz no remake de Saramandaia, que é a Marcina, que quando ela tá ali no babado, com o namorado dela começa a pegar fogo. Eu acho que eu tô assim, gente. Essa Ah, pegada, essa você tá fase nessa aí. Olha só. Então eu vou ficar com a Marcina, que me representa, e também ela no remake, eu acho que ganhou aí, depois a gente fala mais com calma, ganhou aí uma coisa mais também de e coincidência que a Chandelle também tá em Geração Brasil, né? Oh, que Sim, loucura. é verdade. Por onde anda, né? Por Ela é onde anda boa. Chandelle Braz, Chandelle? Ela é Cadê muito você? boa. Ótima atriz. Que eu ia falar isso, que ela no remake ela tem uma coisa meio de pegada política também e tal. Então, essa personagem. Vamos começar, gente. Vocês já sabem, é uma lista. A Gil trouxe o top 3 dela e eu vou trazer o meu. A gente vai intercalando, né? E vamos começando. A primeira vez que eu fiz, Gil, eu fiz sem saber as novelas do convidado. E foi até bom, porque assim, quando ele falou Suave Veneno, eu falei, não. A gente perdeu aqui o elemento da surpresa, mas eu acho que vai ser. A gente concorda aqui nas novelas. Então, a visita primeiro pode começar. Aliás, você já deu até o spoiler da sua primeira que você vai trazer, né? Sim, Geração Brasil. Ai, que novela, sabe? Ela é uma novela que ficou conhecida apenas pelo meme da Lorde. Verdade! Resgatam, que é uma cena um pouco confusa realmente, da menina cantando Lorde ali. Mas eu acho uma novela camp, eu acho uma novela incompreendida. Eu acho que hoje em É. dia, se você assistir, você vê que ela é diferente. Ela é muito diferente. Não tem outra assim parecida. Tem várias cenas do elenco cantando e falando inglês. E. Ai, gente, você tem que assistir assim, entendendo o que é camp. Não levando a sério. Que aí é Já um vai com problema. essa. É. Só pra gente contextualizar, é uma novela que foi das 7, foi exibida de 5 de maio a 1º de novembro de 2014. Gente, era um ano de Copa. Isso é um dos elementos que eu acho que atrapalhou muito, porque Sim. a novela, né, ano de Copa, 147 capítulos, uma novela do Felipe Miguel e da Isabel de Oliveira, criadores de Cheias de Charme, e aí eu acho que é outro problema, porque já tinha essa expectativa, com a direção geral da Maria de Médicis, da Natália Grimberg e Denise Sarraceni. Quando você falou que ia trazer ela, eu achei ótimo, porque eu já trouxe ela num dos episódios de Flop. Eu acho injustiçadíssima, porque tinha essa proposta da tecnologia. Eu acho que elencando aqui o que atrapalhou na audiência. A coisa da Copa tinha capítulos que eram 5 minutos no intervalo do jogo. Eles colocaram um título com números, gente. Eu lembro, naquela época eu trabalhava cobrindo. Era G, era, sabe, 4. Era um negócio meio código, assim, era pra ser, sabe? Ai, programação. Mas todo mundo ficou meio perdido. É verdade. Bom Como que é ponto. pra escrever isso? E é uma coisa que até hoje eu uso, porque quando eu vou fazer senha minhas, eu escrevo com essa linguagem dos códigos, assim, peguei pra mim. Boa. Mas aí é isso, eu acho que a expectativa de ter sido a primeira novela depois de Cheias de Charme É. pegou muito, né? Que as pessoas ficam. Acho que aconteceu a mesma coisa com o dos criadores de Avenida Brasil, depois a gente vai falar. Essa coisa dos horários. É uma novela que eu também amo e que a Isabelle Drummond tinha um personagem que eu amava. A Lily é maravilhosa. Gente, o sotaque, os bordõezinhos dela. Era tudo Sim. pra mim. Era E tudo. tinha um elenco muito forte. Tinha o Lázaro Ramos, o Murilo, a Cláudia, a Isabelle Exato! Drummond, Renata Sorrah. Tinha, assim, um baita de um elenco mesmo. Eu acho uma novela que é consistente. Se você pega pra assistir, assim, ela faz sentido. Ela não é... Não tem Uhum. muita barriga. Ela é bem interessante, divertida, leve. Mas não Tinha o sei por Chu, quê. que eu amo, que era aquele apresentador coreano. Gente, o Rodrigo Pandolfo, olha, realmente. É uma doideira essa novela. Muito O Luiz Miranda fazendo uma trans também maravilhosa. Hoje em dia, se você pega pra assistir, tem controvérsias, realmente. Quando às vezes eu revejo, 2014. tem umas coisas meio. Ih, acho que hoje em dia não pegaria legal.
Mas mesmo assim era tratado de um jeito muito positivo. Então, pra época fez certo sentido, sabe? Total. E eu gosto muito que a Thaís Araújo, ela fazia uma jornalista, então ela tinha uma. Ela antagonizava um pouco ali com a Pamela, né, Parker, e ela ficou grávida na novela, e ela ficou grávida da vida. E era. Gente, eu me lembro assistindo o último capítulo dessa novela em prantos, uma cena belíssima, um texto belíssimo, o Lázaro e a Thaís. Eu assim, gente, como assim as pessoas não gostam disso? Eu não consigo entender. Sim, pra quem não viu, no último capítulo, realmente ela tá grávida, a personagem e a Thaís, então ela já tá com barrigão. Barrigão. E o Lázaro, ele não era par romântico dela na novela, era o Murilo. Mas tem uma cena que o Murilo chega e pede pro Lázaro benzer a criança ali, Que jogar uma é benção. super guru, é. E aí fica uma coisa muito emocionante, porque se vê que foi dele mesmo as palavras e a Thaís chorando, então foi muito bonitinha essa cena. É, e tem uma coisa interessante dessa novela que o Johnny Hooker fazia essa novela. Antes, ele é menina. Era ele, a Júlia Conrad, era uma banda que tinha na novela. Nossa, é verdade, é verdade. E Alô, é o e eu, assim, como eu trabalhava na época, eu tinha que muito saber os nomes pra escrever. Eu escrevia, sabe, vem aí, o spoiler da novela, eu escrevia isso. Então tinha que sempre botar, tudo bem que era um personagem pequeno, tinha que sempre botar o nome dele. Depois o Johnny Hooker estourou e eu fiquei a vida inteira. Gente, é aquele menino da novela. ele tá muito diferente. Agora que você falou que eu lembrei. Essa novela é a primeira novela da Jessica Ellen, depois da Malhação. Tinha a Júlia Conrad, que tá super sumida. Ela fez depois aquela série Cidades Invisíveis com o Marco Pigossi, né? E a Valentina Bandeira, que eu adoro. Também Davi Júnior e Danilo Ferreira. Ou seja, gente, novelão. Assistam. Não, assistam um novelão. Não tem assim. Nem tem. Nossa, é engraçada. Comfort. Muito. Muito compro. Mas você fala, as pessoas falam assim, tipo assim, as pessoas não assistiram Geração Brasil. Não. E eu fui, Gil, na coletiva, não, na festa de lançamento que foi no Circo Voador. Sonho. Cara, foi um babado. E a Isabelle Drummond chegou de mão dada com o Thiago York. E foi aquele bafafá e todo mundo, meu Deus, eles estão juntos, eles estão juntos. Olha, Nossa, saudades. Eu você me ganhei conta em off. Depois eu te conto em off, foi um festão, foi incrível, incrível. Aí fica na minha memória pra sempre, porque é a novela que você trabalha, que você acompanha. E realmente era um texto. Eu acho que o Felipe e a Isabel, eles deviam trabalhar mais juntos, gente. Cadê eles? Porque São muito diferentões, né? Eles escrevem umas novelas ousadas. Eu acho muito legal. eu acho. E tinha essa coisa de ter uma representatividade dos casais. Do casal Jonas Marra e Pamela, esse triângulo com Ernesto, que é a galera mais 40 a mais, e tinha os jovencitos, que era a Chandelle, o Humberto Carrão novíssimo, gente, É bom. que era ali o gêniozinho e tal. Tem muita coisa de internet, eles apostaram muito nisso, né, da Muito. À frente tecnologia. do tempo, essa novela. Hoje em dia acho que faria mais sucesso, talvez. Visionários. Então procurem no Globoplay. Seguindo, eu também já dei spoiler, vou trazer Saramandaia, o remake de Saramandaia. Por quê, gente? É uma novela de herança, assim, pra mim. Saramandaia, eu cresci, minha mãe falando, porque tinha essa novela, das pessoas tinham superpoderes e tal. Então eu queria muito assistir essa novela e não tinha, porque Saramandaia queimou muitas partes, né? E Pavão Misterioso era coisa muito emblemática. Quando saiu que ia ter remake, eu quase morri. Eu fiquei assim, não acredito. E foi um grande flop de audiência. Tudo bem que também era muito tarde, era 23 horas. E eu, assim, inconformada, eu quase que saía na rua pedindo, por favor, assistam Saramandaia. Querendo fazer um grande movimento. Hoje, com as redes sociais, as pessoas iam engajar, porque realmente era uma boa novela e era muito fantasia, né? Muito diferente também. Então, ficou na divulgação, talvez, o horário, essas coisas, né? A época, né? Bom, era uma novela das 11, foi ao ar de 24 de junho a 27 de setembro de 2013. 56 capítulos. Quem quiser ver no Globoplay, é rapidinho, passa rápido, mas é incrível. É uma novela do Ricardo Linhares, que já vinha de muito realismo fantástico que ele escreveu junto com o Aguinaldo. E baseada apenas no original de Dias Gomes, né, gente? Tinha a direção geral da Denise Sarraceni, do Fabrício Mamberti, e a intenção do Ricardo, eu pesquisei aqui um pouquinho para trazer, foi tomar a história original mantendo a essência, sem descaracterizar, mas modernizando. E aí virou outra novela, gente, porque
eles trouxeram muitas coisas do digital, assim, do movimento. Começa a novela com uma briga pelo nome da cidade, que um lado da cidade quer Boli Boli e o outro lado da cidade quer Saramandaia. E aí tem essa movimentação, tem muito a ver com as jornadas também, do momento político da época. Então, mas o grande lance era essa memória afetiva, que todo noveleiro lembra Dona Redonda explodindo. Não Passava tanto no video show também, a primeira versão, passou muito essa cena no video show. Eu ficava curiosa também por causa disso. Era o lobisomem, era a Dona Redonda, a Marcina, que no original era a Sônia Braga, que ficava pegando fogo, e o voo do João Gibão, o grande voo no final, que era ali uma analogia do Dias, né, coisa da ditadura. Mas eu acho que foi isso, assim, foi o horário ingrato que a gente falou, não pegou muito o público, e ele trouxe muitas coisas interessantes que eu acho que a mesma coisa que você falou de Geração Brasil. Se fosse hoje em dia e num horário mais decente, as pessoas engajariam, porque Muito. tinha o seu Tarcísio com a Dona Fernanda, assim, eles viram uma árvore no final. Ele é um personagem novo que criava raízes. Sim. Foi muito interessante. Tinha uma linguagem meio do Tim Burton, assim, dos cenários. Gente, era muita tecnologia para eles fazerem a Vera Holtz explodir. Foi um babado, E eu gostava muito, porque, pô, eu tava assistindo a novela da minha mãe, que a minha mãe mais gostava, assim, sabe? Então era muito legal. E acho que se fosse hoje em dia, tem tantos personagens que renderiam novelinha vertical também, porque Nossa. cada personagem tinha uma história muito própria, né? E acho que super renderia, daria pra fazer uns spin-offs assim, ou mesmo Daria. Gente, fica aí, Globoplay, vamos fazer, cara, já tá tudo gravado. eu acho. Eu acho. E tinha grandes referências, assim, do autor. Tinha galera que falava muito igual o Odorico Paraguaçu. Gente, cara, eu pesquisei muita coisa, mas eu nem vou ficar lendo porque é chato, a gente já tá aqui. Mas, assim, uma coisa que eu queria trazer é que nessa novela, o cuidado era tanto que o produtor musical, ele contratou mais de 20 músicos pra tocar de verdade nas gravações da novela. Tinha 2 bandas e 2 maestros que eram rivais, assim, o André Bujanra e o Zé Brito. Nossa, apenas. Apenas. E são cenas muito. O texto era muito bom, as cenas eram muito delicadas, assim, muito profundas. Eu acho um ícone injustiçado. Nossa, total. Baita Fica o meu apelo. apelo. Passa de novo, Globo. Passa no horário decente agora. Pô, já pensou? Lembra quando tinha Sessão Aventura? Que eram umas sériezinhas. Eu não sei se vai ser. Não lembro. A gente é da mesma geração, acho que você é um pouco mais nova. Talvez. Eu sou de 92. Um pouco mais nova, eu sou de 84. Mas tinha, nas férias, Sessão Aventura, eles pegavam uns enlatados, assim, de série, tipo Goosebumps, umas coisas assim. E cada dia da semana era uma. Então, assim, toda segunda era Goosebumps, toda terça era, sei lá, Xena. Pô, Eu legal. acho, pô, era um formato que eu adorava. Eu tava de férias, então todo dia eu via uma sériezinha diferente. Eu acho que, assim, várias historinhas, várias novelinhas. Pô, seria Ai, legal mesmo resgatar pelo menos minisséries, né? Porque a Globo tem tantas tem minisséries excelentes que ninguém sabe, né? Tem muito. E passava também Radical Chic. Mas aí, gente, eu tô abrindo um baú que é muito antigo. Vamos seguir, Gil. Tem a próxima dela aí, Gil. O próximo flop. O próximo flop, a regra do jogo. Que pra mim, eu não entendo como é flop. Porque bombou tanto na minha casa, bombou tanto no meu Twitter. Nessa época eu tinha. Foi 2015 pra 2016. Foi, E eu tinha um blog sobre novela e um Twitter sobre novela. Então, eu acho que eu tive muito contato com o fandom da Giovanna Antonelli, porque é a Giovanna Antonelli que fazia a vilã, ela fazia a Sim, Atena. Atena. E é um fandom muito apaixonado e grande, assim. A Giovanna tem muitas fãs e muito engajadas. Então, elas levavam a novela pro Trending Topics todos os dias. Então, pra mim, não era flop. Achava que todo mundo tava vendo. E anos depois que eu fui entender que ninguém gostava, que ninguém viu, e eu assim, como, gente? Foi um sucesso essa novela. Gente, é muito bom quando a gente tá na bolha, né? A minha próxima novela é exatamente um caso assim, mas como eu já tava na imprensa, eu sabia, e eu ficava nessa angústia, assim, eu falava, como assim vocês não estão gostando? Gente, não Sabe uma sei. coisa que eu amava? Eu amava Merlot. Eu catava no Spotify as músicas do Merlot, não sei o que, do MC Merlot com as meninas, que era. Ai, Nossa, gente. sim, sim, um núcleo esquecido. Esse realmente é um núcleo que eu mesma esqueci. Mas tinha, ele era filho da Addis Abeba e ele era
Eu não esqueço a música, era Você Quer Entrar na Nave Suave. Gente, Verdade. Nossa, tinha umas coreografias. Esse menino que morreu na regra do jogo, pai da Gerluce, que era o Melô. Que não lembro o nome do ator, Juliano Casarré. Pô, era ele. Eu gostava dessas musiquinhas, eu sou muito empolgada, Gil, é isso. Mas Era bom. Mas é que eu era viciada em Romero e Atena. E eles Sim, eram os vilões. E aí, uns anos depois, eu fui fazer um curso com o Alessandro Marçom, que era um dos colaboradores. E eu perguntava várias curiosidades, assim, porque, né, estão ali. E ele chegou a comentar que o plano inicial era que realmente o Romero se regenerasse e ficasse com a Toia. E eu, assim, gente, era impossível ele ficar com a Toia, porque tinha só como se ele. a Giovanna Antonelli fizesse a Toia, porque tinha uma coisa da Giovanna com o Alexandre, que toda vez que eles fazem par romântico, é impossível você shippar eles com outros atores. Então, Eles têm uma química, né? Uma coisa. absurda, absurda, e um fandom muito grande também, assim. Então, a gente shippava demais os dois, que eram vilões, mas eram o casal de protagonistas ao mesmo tempo, porque ninguém ligava pra protagonista. Ela, coitada, ela ficou apagada. Ninguém lembra nem que era o par romântico dela, era o Cauã. É, Assim, ele ficou totalmente esquecido no churrasco. ficou. Mas E a não. Giovanna brilhou muito nessa novela. Nossa. Ela tava maravilhosa de Atena. Eu tinha o colar, eu sou muito influenciada pela Giovanna nas novelas. Eu sempre me Amor, guardei eu usava a pulseirinha da Jade, tá? desde Jade, acho que desde Capitu, assim, ela é a nossa primeira it girl do Brasil. Então, tudo que ela faz em novela, eu sou influenciada pra caramba. Eu copio os cortes de cabelo, eu chego no cabeleireiro e falo, ó, eu quero esse tom, eu quero esse É corte. isso. Mas é isso que faz a gente entrar muitas vezes, né, na novela. Eu tava falando no outro episódio eu falei dos profiteroles de cobras e lagartos que eu preciso comer isso agora. E a gente fica. E a Giovanna, ela tem isso dela, porque toda personagem dela tem um negocinho que vai pro Saara, vai pra 25 de março, vira uma mania nacional, né? Vestia muito de Atena. E pra mim foi uma novela marcante nesse sentido emocional e tal, justamente porque foi a primeira vez que eu tava falando sobre novela na internet. Então tinha um blog, tinha blog, as pessoas liam os textos. E os textos foram chegando também, chegou na Mora, chegou no Nero. Oh, O que Nero maneiro. adorava os textos que eu escrevia, chegou a me convidar pra ir ver a peça de teatro dele. Que Então eu acabei interagindo ali também com parte do elenco pelo Twitter e foi muito marcante pra mim. Foi minha primeira experiência escrevendo ficção, porque eu escrevia fanfic da novela também. Gente, tudo! Eu quero links, vamos atrás. Ai, marca Foi mesmo. muito, muito impactante pra mim e eu nunca vou considerar flopada. Eu sinto muito te informar, trouxe dados, inclusive. A regra do jogo herdou de Babilônia, o horário com audiência baixa, Aí, também tem tá isso. explicado. Tá explicado. Já trouxe de Babilônia 25 pontos. E forte concorrência com o auge dos 10 Mandamentos, que tava na Também Record. isso. Verdade. Foi uma novela prejudicada aí pelos arredores. Exatamente. Enfrentou o estranhamento do público ante uma trama. Aí não sou eu que tô falando, é o Nilson Xavier, que eu fui lá no site dele, no Teledramaturgia, e peguei. Nilson, só seu crédito aí. Enfrentou o estranhamento do público, uma trama confusa e rejeição por ser novamente uma história com favelas e calcada na realidade. Mas eu não vejo qual seja o problema. Estamos aí com a chacrinha bombando, né? Atena e Romero, sério, era o casal. Pra mim, o maior casal. A Bem da Verdade fechou na Grande São Paulo com uma média final acima dos 28 pontos. Olha aí, gente. Eu e as fãs da Giovanna. Olha, o número é significativo se considerarmos que pegou o horário com 25 pontos e entregou com 38. Não, tá errado, deve ser 28. Deve ser 28, pra velho Chico. Gente, nem falei a ficha técnica, mas essa novela tá fresca porque eu fiz episódio do Jack, né? De Você Sabe o que é uma novela do Jack quando. Então, é uma novela do João Manuel, direção da Amora. A Amora e a Giovanna estavam idênticas. A Atena era muito o cabelo, o jeito de falar, aquela verborragia, aquela agonia da Amora. Elas estavam parecidíssimas.
E teve todo aquele boom da caixa cênica. Sim. Menina, eu fui em a gravação aberta nos estúdios dessa novela. Você falou do Nero, eu lembrei, ele ficou bravíssimo comigo, porque quando a gente foi nessa gravação aberta, já tinha saído o boato de que o Romero Rômulo ia morrer. E ele já tinha vindo do Comendador, que morreu. E aí eu falei, cai na besteira, pra que eu abri minha boca naquele E o negócio? Nero, quando ele quer dar patada, ele dá mesmo. Amiga, aí eu falei, ué, mas vão matar você de novo? Cara, ele me baixou um esporro na elegância, assim, falando que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que cada personagem era personagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou, minha cara foi no chão. Eu voltei pra redação assim. Bom, vamos lá. Aí fiz a matéria, botei no Twitter e ele repostou, Olha aí, falando: isso quase não acontece, mas tudo que tá escrito aqui é verdade. Eu falei, ai, gente, me redimi. mas o Nero era, assim, era o auge do Twitter a gente levar esporro do Nero naquela época. Ele era muito twitteiro. E a Giovanna fazia muito periscope. Eles mostravam muito os bastidores, muito. É. Era o dia inteiro movimentando. E era isso. Ele tem um sarcasmo muito bom na internet. Então, era o sonho de 10 em 10 Giovanetes levar esporro do Nero. Ah, pois é, eu não sabia, tá vendo? Eu tava desavisada. Mas foi ao vivo. A cara dele bravo. Eu só pensava assim, enquanto ele falava, pra que eu abri minha boca? Eu não fiquei calada, gente. Vai comentar da outra novela, por quê? Mas o noveleiro é isso, assim, sabe? A tia noveleira, ela vai falar, mas você já morreu na outra novela, você vai morrer de novo. Essa pessoa morreu. Eu fui no show do Nero quando acabou a novela, ele fez um show, que era o Bric-a-Brac. Muito bom. E eu fui esperando ele cantar uma música específica, que é Cadê Meu Jardim, que é uma música dele que eu gosto, minha favorita. E ele não cantou. E aí eu levei o esporro dele nesse dia, porque eu fui dar o esporro nele. Acabou o show e eu falei, porra, Nero, Não você cantou cantou minha um música. monte de cover e não cantou essa? E ele, não dá pra cantar todas as músicas. Eu falei, mas essa é sua. Você tinha que ter cantado essa. Então ele é muito... eu acho ele engraçado. Ele é. E a regra do jogo fica aí, gente. Eu acho que super vale esse flop, foi injustiçada também. Hoje em dia eu assisto e eu acho meio forte, realmente, as cenas do Romero, o que ele aprontava pra Atena era pesado, assim, de chegar ela ser acorrentada pelo pescoço, ele entregou ela pra um cara que tinha abusado dela na infância, tinha umas coisas assim que você É isso, eu fala, não lembrava. pesou mesmo, né? Mas, Pesou o rolê. Mas outros era, núcleos não encantavam também, né? ela era engraçada. Tinha muito isso que a Giovanna faz. Ela era engraçada e trazia uma leveza pra novela, assim. Que a gente sabe que os núcleos cômicos do Jack nem sempre emplacam, né? Infelizmente. Mas ela trazia ela tinha uma risada, assim, uma coisa meio. Nunca Eu pensei. amava. Muito louca. A louca! É muito boa. Enfim, seguindo aqui a minha próxima novela, Flop, que foi isso, assim, uma vez me falaram, essa novela flopada. Eu falei, oi? Como assim, gente? Que é Espelho da Vida. Gente, olha, eu já chorei uma vez num episódio por causa dessa novela. Um apego muito emocional forte que eu tenho. Porque a minha mãe era kardecista, sempre foi. O meu nome, ele é tirado de um livro desses psicografados e tal. Então, toda essa história. Então, novelas da Jim são as novelas que eu, né, comentava com a minha mãe quando ela me ligava, a gente conversava. A viagem não é da Jim, é da Ivani. Mas desde a viagem que começou a ter essas novelas com temática espiritualista, então era o nosso, sabe, espacinho. E aí, a Espelho da Vida era uma novela das 18 horas, que foi ao ar de 25 de setembro de 2018, veja bem essa data, até 1º de abril de 19. A minha mãe tinha morrido em julho de 2018. E aí, essa novela estreou em setembro. Eu tava muito no luto, assim, eu tava sem força pra viver. E aí, a hora da novela era a hora que eu conseguia um pouco matar a saudade da minha mãe. Então, por isso, sempre quando eu falo, eu fico com a voz embargada e tal. Então, foi uma novelinha que me curou muito. Porque eu assistia e eu pensava assim, nossa, como ela ia gostar de ver. Nossa, como é legal e tal. E a novela é muito bem feita. E a novela, ela enfrentou diversos problemas na época, mas assim, depois eu escrevi um e-mail pra Jim, falando que, cara, sua novela me salvou, assim, de uma depressão muito funda, porque eu tinha aquele momento, era como se eu estivesse com a minha mãe ali do lado, sabe? E a novela acaba no dia 1º de abril. Dia 1º de abril era aniversário da minha mãe. Então, assim, pra mim, do início até o final, é uma relação que eu tenho que, assim, não toquem no meu cristal.
A novela tem muito esse papel emocional que muita gente subestima, né? Uhum. Porque a gente que é muito noveleiro, assim, é interessante porque ainda é o único, a novela de TV aberta ainda é o único produto que dura meses, 8 meses, assim, 200 capítulos. Então são muitos meses da nossa própria vida sabendo que todo dia, naquele horário, vai ter aquilo acontecendo, aquela história te distraindo. E nesse tempo, tantas coisas acontecem na nossa vida Sim, pessoal, sabe? Coisas que nos derrubam, coisas que nos alegram. Mas aqueles personagens estão ali sempre e dá uma sensação de segurança. Pra mim era sim. assim desde criança também, de tipo, vou ter um dia ruim ou um dia bom, mas isso sempre vai estar ali. Rotina, né? Previsibilidade. Aquelas pessoas viram, fazem parte ali do seu. Era isso, assim, era muito conforto que trazia. E a direção do Pedro Vasconcelos, que era o diretor artístico, era muito delicada. Então tinha uma trilha suave que entrava, trazia profundidade. Nossa, como eu chorava. Às vezes eu tava precisando, tava engasgada, assim, eu tava precisando só assistir uma cena aqui para poder liberar essas lágrimas. Era muito, muito, muito legal. Muita gente falou que tinha barriga. Ah, porque a novela tá devagar, né? Alguns dos pontos que as pessoas levantavam, as pessoas que eu digo assim, quem comenta a novela na imprensa, ah, porque a novela tá devagar, tem barriga. Eu não achava, eu achava que cada semana tinha uma coisa nova. Nem dei, entrei aqui na minha viagem do emocional, nem dei o contexto, gente. Pra quem não viu o Espelho da Vida, contava a história de uma moça que ia pra Minas rodar um filme, uma atriz, e ela descobria que ela era, olha que loucura, a reencarnação da personagem do filme, que era uma moça, né, real que tinha vivido na cidade, tinha o Quem Matou Júlia Castelo? Júlia Castelo. Maravilhoso. Eu preciso ver essa novela, eu não vi direito na época. Menina, era muito bom. E aí a gente vinha, a última novela da gente tinha sido Além do Tempo, que foi um sucesso, né? Que era separado a primeira fase da segunda fase. No Espelho da Vida, ela junta as duas fases numa linha temporal que vai se intercalando. Então, por isso também não emplacou, porque muita gente ficava confusa. A gente tinha três coisas nessa novela. A gente tinha o passado, a gente tinha o presente, a gente tinha o filme. Porque também as personagens do passado viravam personagens do filme. Inclusive, tinha uma cena maravilhosa de quando eles liam o roteiro da cena da morte. As pessoas do filme que estavam fazendo os personagens, cada uma ficava falando, não, foi o meu personagem, porque tem a motivação tal. Era Quem Matou que eles estavam sabe assim, eles Matando pra ser. pra ser, era sensacional. Então essa metalinguagem, assim, era maravilhosa. Outra coisa que eu acho que atrapalhou a audiência é que o mocinho, ele só ficava no passado. Ele, cara, a gente fazia um movimento no Twitter, eu quero ver o Danilo, porque ele não aparecia. Todos os personagens da história no presente já estavam e ele foi chegar assim na semana final. E o personagem do João Vicente Castro, que era pra ser um anti-herói, todo mundo ficou com ódio, todo mundo menos eu, porque tem um crush ali eterno no João Vicente Castro. Todo mundo ficou com ódio do Alan, que não gostava dele e tal. Mas a gente tinha uma vilã maravilhosa, que era a Aline Moraes, a Isabel, que era assim, o supra-sumo. A gente tinha Irene Ravache, era um elenco, assim, um elenco de ouro, que eu não sei como que pode. Eu vou até ler aqui que eu catei do Nilson, que fala assim, ó. Terminou com média de 18 pontos. Ele fez um comparativo de números de Espelho da Vida e Órfãos da Terra, falando sobre como nem sempre, eu achei interessante esse conteúdo, como nem sempre os números são um parâmetro muito válido, né? Além da história melhor contada que Órfãos, repercutiu melhor positivamente. Entrou pro hall daquelas novelas que, com a audiência considerada baixa, mais elogiadas, como Força de um Desejo, A Vida da Gente, Lado a Lado, Sete Vidas e outras. Eu não admito que A Vida da Gente seja um flop. Eu não Força admito. de um Desejo, sabe? Você já viu essa também, que é Claro! Maravilhosa! Não, foi pop, gente. Errado. Discordo. errado, Nilson. Acho que não dá pra colocar nesse mesmo balaio. Mas é isso, assim, Espelho da Vida foi considerada, assim, a pior audiência do horário das 6, sabe? Ela perdeu. Ainda teve o caso, fatores externos, ainda teve o rompimento da barragem de Mariana. Então, perdia muito pro Cidade Alerta, que tava noticiando. Tem o fato da sazonalidade, isso eu não sabia, descobri nessa pesquisa desse programa de hoje, que as novelas que estão no ar no verão,
no horário das 6, elas têm pior audiência, porque as pessoas voltam mais tarde pra casa. Olha, caramba, não sabia também. Também, nunca tinha pensado nisso. Mas hoje em dia, com o Globoplay também, não sei se... Você vê na hora. Três Graças, eu sei que você vê na hora. Essas eu procuro ver na hora, nem sempre eu consigo. Das 7, Dona de Mim era uma que eu tava assistindo muito também, e era difícil ver na hora. Eu acho que 6 e 7 é meio difícil mesmo, porque às vezes a gente ainda tá trabalhando até tarde, né? É hora do rush, aquele deslocamento. Mas eu sempre vejo no Globoplay, se eu não conseguir ver na hora. Eu também, porque eu tenho filha pequena, aí eu tô botando a criança pra dormir. Hoje em dia é uma luta pra ver a Nobreza do Amor, porque ou eu vou ver com a criança, um conteúdo que não é pra criança de 4 anos, mas ela assiste de vez em quando, ou eu vou ver depois no Globoplay. Mas, gente, é isso, Espelho da Vida cara, eu acho que é uma das melhores novelas da Ginha, Você assim. me convenceu, fiquei com vontade de assistir. E ela não é uma novela enorme, não. É 160 capítulos, é um pouco. É. Mas achei muito interessante esse enredo, realmente. Eu vi muito pouco dela, eu lembro bem pouco, assim. Eu adoro um negócio de um sobrenatural, né? E era tudo de muito bom gosto, Ju, muito bem feito, assim. Ela fazia um negócio no espelho, por isso, né, Espelho da Vida, e ela entrava nessa penteadeira, ela voltava pro passado, então a gente revivia, a gente ia descobrindo com ela as histórias do que aconteceu com a Júlia, e era interessante ver como essas mesmas personagens estavam reorganizadas no presente, essa coisa da reencarnação, como elas tinham evoluído ou não. Uns diálogos muito profundos, assim. Depois tem uma cena icônica quando a vilã vai atrás e ela fica presa no espelho, assim, num negócio. Menina, parece um umbral o trem, e ela começa a gritar, apavorada. Tem um personagem que vira quase o Alexandre, que ele vira um obsessor, e lembra muito o Alexandre, ele fica influenciando as pessoas. Vale a pena. Nossa. Ai, não, quero ver agora. Agora eu vou ter que arrumar tempo pra ver. Sempre essa luta. Bom, quero nem falar que eu sou suspeita, o seu próximo spoiler, o seu próximo flop. Vamos. Próximo flop, que eu também não aceito. O remake de Elas por Elas. Que é Como recente. pode ser flopado? Eu também não É o entendo. horário. A minha única explicação é o horário, porque é uma novela das 7, não é uma novela das 6. E Só passava. pode. E essa era uma que eu me esforçava pra ver quando passava, porque eu ficava muito ansiosa pelo próximo capítulo. Era Eu uma novela adorava. tinha ganchos muito bons, tinha muitas tramas, eram 7 protagonistas, né? 7 protagonistas. Eram 7 protagonistas e a história era isso. Elas se reencontraram 25 anos depois de uma tragédia, porque em uma festa, quando elas eram adolescentes, o irmão de uma delas morreu, o irmão da Natália. E aí a Natália desconfia que alguma delas foi a responsável por matar o irmão dela, por ter empurrado ele de um barranco. É um grande mistério, é. É um grande mistério. Então, a novela já me ganha quando tem um mistério. Que aí eu vou ter que ver. Eu vou ter que saber quem que matou, o que que aconteceu. E aí, toda hora tinha alguma coisa nova acontecendo. Um personagem que morria, alguém que ficou grávida. E fulano que pensa que é filha de alguém, é filha de outro. E, sabe? Então, eram muitas tramas, assim, acontecendo. Justamente por ser esse múltiplo protagonismo. Que dava muita vontade de ver. E o Era. Las Palmas com o Mário Fofoca, que eu achei muito legal, assim. Porque era um personagem Tudo. que eu já conhecia muito por causa do video show. Sim, toda uma E, geração de noveleiros. gente, video show me formou, né? E aí eu queria muito conhecer pelo Lázaro. E eu achei que ele fez muito bem. Foi Fez muito legal. muito bem. E toda a história dele com a personagem da Débora Da Débora, foi exato. construída ali um negócio tão assim, devagarzinho. Casal A gente, fofo. por fim, a gente já tava assim, se beijem, por favor. Shippei, era um casal bem shippável, Lara e Mário Fofoca. Então era isso, tem um elenco muito bom também. Também é da direção da Amora. E é do Alessandro Marçom, que é meu professor, que eu adoro. É, Então, escrita pela Teresa e o Alessandro Masson. sim, Incrível ele. ele é Adoro ele. ótimo. E ele é uma pessoa muito legal, além de tudo. Então, foi muito legal. Assim, além de ser um excelente profissional que eu admiro muito, eu aprendi muito. Eu fiz um curso sobre escrita de novela com ele. E era, assim, melhor hora da minha semana. Quando eu Ai, chegava lá no tudo. curso presencial e ele ia mostrando várias cenas e destacando a importância. Assim, era um Deve curso ser bem incrível. completo. Ai, era. E era só noveleiros na sala, né? Então, Ai, parecia maravilhoso. uma bíblia de coisas, assim, de referências. Todo mundo sabia tudo. Era muito louco. Eu acho incrível quem tem o dom pra escrever ficção. Eu já tentei escrever um conto uma vez, achei horrível.
Prática. Como tudo na vida é prática. Mas eu sou formada em jornalismo, né? Então eu sou muito do, O sabe? jornalismo trava a criatividade. Eu acho, porque você fica muito no factual ali, na realidade. Sim. Enfim, é terrível. Mas eu queria falar que eu tenho um grupo com as minhas amigas noveleiras, né? A gente tem um grupo no Telegram, inclusive. Os meus espectadores ficam falando, faz um grupo do Noveleira. Eu não dou conta de administrar, mas eu tenho esse grupo pequeno. E aí a gente era muito, muito fã e a gente comentava muito elas por elas. Aí ontem eu falei, gente, eu vou gravar com a Juliana e ela vai trazer elas por elas. Aí todo mundo, ai, maravilhosa, a gente ama essa novela, a gente sente muita falta. Cara, era uma novelinha que gerava muito assunto. Então, era plot atrás de plot, cara. Cara, essa sétima. 70 por novela com plot. E ela tinha um sabor de novela das sete. Era uma novela das seis, mas ela tinha sabe, Era. um negócio de novela das sete. Eu adoro. Nossa, Acho que se tivesse passado no horário das 7, tinha estourado, sim. eu acho também. Até porque, se não me engano, a original, da onde foi inspirada, era da sete, né? Então, por Sim. isso que tinha. Mas a Isabel de Oliveira, gente, eu sou muito fã dessa mulher, eu sou muito fã. E ela nadava de braçada, e eram umas cenas assim que eu falava: não é possível, as pessoas não estão vendo isso, não estão vendo a mesma novela que eu tô vendo. Saco. Era tão boa. Ai, É inaceitável que seja. Deixa eu ver se eu catei aqui o que que falaram sobre ter sido um flop, né? É uma versão da novela do Cassiano Gabus Mendes, que fez sucesso em 82. Não era um remake, na verdade, era uma atualização, né? Uma releitura. Tinha é é, verdade. várias tramas novas. E desenvolveram uma nova história, diz lá no Teledramaturgia. Derrubou a audiência do horário das 6, fechando com uma média final de 15 pontos no Ibope da Grande São Tudo. Paulo. A Não. menor registrada nos últimos anos, muito abaixo do mínimo esperado. Gente, eu não consigo entender, assim, aqui Triste atribuir. por quem não viu. Fico com dó de quem não viu. Porque é um baita de uma novela, assim. Porra. E cada trama delas ali, da Renê, né, a personagem da Karine Telles, gente, era maravilhosa, ela chegando em casa conversando com a Casal Alexa, gay, gente. Tinha casal de meninas. incrível, era incrível. O Poxa. Lázaro, todo mundo, eu não tenho mais o que falar. Eu adorava a Raíssa Bratiglieri, a menina que é o João Raul hoje. Olha os nomes, vão todos embora da minha cabeça. O Felipe Bragança era um casal maravilhoso, Era muito jovem. legal. Todos os casais eram muito bons. Ai, é um luxo muito injustiçada. Muito. Essa é bem injustiçada mesmo. Acho que da minha lista, essa é a que eu acho mais injustiçada. Que é uma baita novela. Porque assim, é uma trama que eu achava muito. Que tinha essa coisa do saudosismo. Hoje a gente vive muito de memória, né? Dessa geração. E Tinha remake a coisa do remake, mas ela era muito atualizada. Era uma é trama. Ela trazia. Nossa, e a trilha sonora, gente? Meu pedaço de muito pecado. boa. Muito boa. Eu, ó, só tenho que falar pra vocês. Isso que Juliana falou. Quem perdeu, perdeu. Só triste por vocês. Triste. Mas assistam no Globoplay, dá pra ver, que Dá pra vale. ver. E esse é o tipo de novela que se você senta pra ver um, você emenda dois, emenda três, você não consegue parar, porque é Não, isso, vai com uns ganchos sempre. maravilhosos, inclusive. Nossa, e muitas reviravoltas. O final surpreendente. Gente, tem um spoiler específico, vou nem dar. Mas tem quando a coisa da morte do menino que morreu se resolve, você É, fica assim, eu não é. estou acreditando. Ai, foi muito bom. Esse capítulo é muito bom, o capítulo da resolução do mistério. Nossa. E fez todo Cara, sentido, assim, faz também. todo sentido e ressignifica, muda. Tudo que você assistiu até então vai fazendo na sua cabeça um rewind. Você fala assim, como é possível que ninguém pensou nisso antes? Cara, é sensacional, é sensacional. Ah, eu não posso. Ó, vou até parar de falar, porque começa e não, a gente vai embora. É a minha última novela? Não acredito. É, Não acredito! Gente, esse tempo voou. A gente aqui conversando, eu nem vi. Então, meu sim. último top 3 é, gente, Um Lugar ao Sol. E aí, Outra injustiçada, que eu amo. olha, eu vou te falar. Eu sou Lindsay Manzer, né? Meu TCC foi sobre a dramaturgia da Alicia. Eu sou, assim, fã, fã, fã. Tipo, eu já parei ela no meio dos estúdios Globo e falei, Lícia, eu sou alucinada. E aí, quando veio o Lugar ao Sol, eu tava trabalhando no G-Show e eu me senti muito
referência, assim, porque eu fui chamada para uma reunião, eu recebi a sinopse, vamos pensar a comunicação, e eu fiquei assim, meu Deus, isso tá acontecendo, a Alice chegou no horário das 9, não sei o quê. Quando eu li a sinopse, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, cara, essa novela vai ser uma coisa de louco. E aí, foi a primeira novela depois da pandemia, foi toda gravada. Então foi pra mim, eu começo assim, tipo, nossa, a gente vai voltar em grande estilo e tal. E, gente, assim, eu fiquei assim, por que que ninguém tá gostando? Eu também não entendo. Falavam que era muito parada, né? Porque muitos personagens iam na terapia. Tinha muitas cenas da psicóloga. Sempre Era tem. terapia. Mas justificava eles irem tanto na terapia e a gente conhecia mais os personagens ali E eu também. acho educativo, né, gente? É tipo assim, É, olha, vá na terapia. vilãs que fazem terapia. Eu adorava. A primeira vez que a minha filha mexeu na minha barriga foi no dia, quando estreou essa novela e tava tocando a música da abertura e ela mexeu. E eu falei, nossa, devo estar com o coração tão acelerado que a criança. Uma noveleira. Então eu adorava. E teve um momento ali no início que todo mundo tava muito. Esse movimento de Lugar ao Sol foi, assim, muito ascendente, porque a gente tava sem novela inédita. Teve Amor de Mãe, que foi a segunda parte inédita. Mas eu acho que todas as primeiras novelas que começaram ali depois da pandemia foram muito prejudicadas. Com certeza. E Um Lugar ao Sol teve essa coisa de ter sido toda gravada sem grupo de discussão, sem recepção, sem nada. Já o negócio foi fechado. Acho que foi injusto também, porque tiraram 50 capítulos da Alicia. Era pra ter 50 capítulos a mais. E falaram, se vira aí pra você terminar a sua história com 50 capítulos a menos. Atrapalha demais. Pô, e aí a Globo já tava, eu acho que, tratando o Pantanal como grande carro-chefe, né? E não sei, o Lugar ao Sol ficou meio relegado. Mas teve um momento que tava todo mundo muito embarcando. Você lembra daquela cena dos dois, que era uma tela partida e a gente via o Christian e o Lembro. Renato? Cara, aquilo na A minha. edição era muito boa também. Aí todo mundo ficou, nossa, que novelão e não sei o quê, e a coisa dos gêmeos. A novela era muito boa, as propostas eram muito boas, mas eu acho que foi isso, assim, o fato dela ter sido toda fechada. Tem as limitações de gravação, com os protocolos de segurança, né, e tudo. Eu tô obcecada na personagem da Andrea Beltrão. Não, gente, Ai, nossa, ela tinha um caso com um novinho. Eu queria tanto ser esse novinho. aquela cena dela que foi o maior bafafá, que ela, né, se masturba e todo mundo, meu Deus, isso na televisão. Eu acho que essa novela tem grandes méritos. Também é grande. Ela quebrava a quarta parede toda hora. Que era maravilhoso, a gente tinha ali um jogo com ela, né? Mas eu acho que teve duas tramas que na minha opinião, que jogou, assim, muito o público pra fora. A Joy foi odiada É desde o verdade, eu não início. suportava essa menina também. Cara, porque quando eu li na sinopse, eu falei, Lícia, pensei, você está sendo ousada de colocar uma mulher que não quer ser mãe e tem um filho e abandona o filho numa novela. Isso é muito grave. Ela era chata. Ela era chata. Mas ela era adolescente também. Enfim, ela era chata. Isso é um fato. Ela era chata. Adorei quando ela morreu. Esse é o corte. Era muito boa, adorei. Todo mundo, né? Foi uma grande celebração, todo mundo assim, finalmente. E a trama da gordofobia também foi muito. As pessoas, assim, eu acho que assim, foi muito longe no sentido de que ela sofria muito e demorou pra ela conseguir revidar isso, pra ela conseguir se colocar, pra ela. Então. É O povo verdade. ficou falando, eu via muito isso no Twitter, não, ter que ouvir essas coisas. Eu acho que bateu muito errado, né, nas pessoas que. Eu ficava lá defendendo, eu falava, gente, mas primeiro tem que aprofundar, tem que mostrar o drama da personagem para depois fazer Não adiantou. É a vilã da Aline Moraes, que era o Que ponto... bateu numa criança, gente. Era maravilhoso. Cena incrível também, gente. Porque aí a Aline Moraes entrou pro hall dessas vilãs que batem em criança, né? A Chappell Row das novelas. Muito bom. Foi épico. E eu só não perdoo porque o último capítulo me deixou a desejar muito. Que era pra ter uma catarse dela descobrindo que ela casou com o gêmeo errado. E não teve Não essa... mostrou, só mostrou depois, né? Só mostrou ela, tipo, já no julgamento, que ela processou ele e tal. A Mas gente assim, precisava a gente daquele embate dos ficou, dois, dela, a sei lá. novela
inteira esperando ela descobrir que ela tava com o gêmeo errado. Era isso, assim, era isso. E não teve isso, e eu senti que amputaram um membro meu, entendeu? Porque eu fiquei, cadê essa cena? E acabou a novela e não teve. E eu adorava a protagonista também da Andréa Horta, que era muito boa. Eu amava. O povo, nossa, muitas vezes eu defendi no Twitter. Você lembra disso? Pessoas falando que o sotaque deles, mineiro, tava errado? E eu Lembro. assim, pelo amor de Deus, ela é mineira, o Danton é mineiro. Como que eles estão fazendo o sotaque errado? Eu não sei. Pelo amor. Mas é muito engraçado. Eu adorava ela. A Marieta Severo fazendo a voz dela. Ai, gente, nossa, Sim. aquilo era maravilhoso demais. Umas cenas, assim, um texto, né? Todo mundo sabe, a Alice tem muito boa. Mas eu fiquei, assim, ia falar que eu não assisti o último capítulo ao vivo, porque a criança tinha nascido. Minha filha nasceu no dia Ah, que legal. do último capítulo, eu tava na maternidade. Mas assim, no sábado, na maternidade, eu assisti. Mas foi um grande anticlímax, né? A história da mocinha ali, da Andréa Horta, com o Ravi também. Nossa, sim, o que aconteceu ali? Foi um negócio. Cara, eu acho que a Alice deve ter ficado puta que tiraram os 50 capítulos dela e mais. A novela já toda gravada. Quando chegou perto de acabar, eles precisaram de uma semana a mais, porque atrasou Pantanal. Então, como que você faz isso? Que já todo mundo, há vários meses, já acabou de gravar, todo mundo já mudou visual, você não tem como gravar mais cenas pra encher linguiça. Aí eles Nossa, eu tô ficaram muito prejudicada, então. muito, porque os ganchos foram pro saco, eles ficaram fazendo reedição pra render o que já tinha pra render mais uma semana de novela. Alessandro, como que a gente resolve esse problema? Fala. Bota a cena principal. Ainda fica com cena faltando. É um Nossa. absurdo. Mas tirando o último capítulo, né? Que foi muito Tirando o decepcionante. capítulo, é que eu fui dormir revoltada, não perdoei até hoje. O resto para mim foi incrível e era isso. Eu tava Andréa Beltrão sexual naquela época. É, Tudo que ela todo fazia, eu mundo tava ficou. assim, nossa, que mulher. Que mulher, foi incrível. Ai, esse foi o nosso top 6 de novelas flopadas, que a gente ama. Estamos chegando no final, foi ótimo, passou muito rápido. Foi. Lembrando, antes de acabar, que o livro tá em pré-venda. Me manda depois o link que eu vou deixar na descrição do episódio. Essa camisa é do livro? Não, mas eu já Não. quero. É uma É camisa escrito novela. Poltergeist. A menina Poltergeist. Eu vou fazer uma camiseta do programa com o meu bordão, que é novela não tem episódio. Maravilhoso. Porque eu Boa. fico repetindo desde 2020, pelo amor de Deus, gente, novela não tem episódio. Ai, sim. E às vezes eu me pego com essa falha. Ah, mas hoje em dia, né? A novela tá tendo temporada, tá tendo parte 2 das novelas, virou, já tá misturado. Mas sim, Sua Vida Me Pertence vai estar pela... Qual Pela editora? editora seguinte. E, gente, em breve nas livrarias do todo o Brasil. E é isso, é um livro muito para noveleiro, assim. Até enquanto eu escrevia, eu acho que eu sou muito inspirada pelo formato de novela mesmo. Então, até escrevendo, quando eu pensava nos ganchos dos próximos capítulos, eu li Nelson Rodrigues enquanto eu estava escrevendo folhetim mesmo, eu fui na base do folhetim. Eu queria trazer o máximo de vivência de novela para o livro também, para o jeito de contar a história. Então, é um suspense, tem várias reviravoltas, tem muita coisa acontecendo. É uma narradora não confiável, né, a protagonista. Olha aí, gente. Então, eu acho que todo mundo que gosta de novela, assim, tem chance de curtir esse livro também. Ah, eu vou adorar, eu já tô curiosíssima, gente. Então, ó, quem tiver interesse já na pré-venda, eu vou deixar o link na descrição. Vamos prestigiar nossa noveleirinha mesmo. Por favor, quem comprar, vem Gi. comentar comigo que eu vou amar saber opiniões. Ah, com certeza. Depois eu vou comentar com você. Eu adoro, adoro. E muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei. Eu acompanho muito seu conteúdo e espero que renda assim, um episódio muito gostoso das pessoas ouvirem. Adorei o papo. E bem-vinda. E se tiver oportunidade, a gente grava mais. Com certeza, amei conversar com você, Sammy. Vou ouvir os outros episódios. Quando você fizer mais episódios de Gilberto Braga, me chama, porque Ah, você é Gilberte.
Werther, assim, qualquer coisa de Gilberto Braga, sou fascinada. A gente fez há pouco tempo as cenas mais icônicas do Gilberto. A gente tem o meu interlocutor mais recorrente, que é o Jean, ele é Gilberto também. Ai, eu amo. Sou, assim, eu me pego vendo as novelas do Gilberto à toa. Eu sei diálogos inteiros, assim, é nesse nível. Ai, Então, maneiro. o Gilberto me chame, porque aí realmente eu sei falar muito. Entendi. Ai, tudo. Então tá, querida, obrigada, um beijo. E pra quem tá assistindo a gente, até a próxima quinzena. Beijo, gente. Beijo.